Fala pessoal, como vocês estão? Beleza? Neste vídeo vamos ver como remover e também incluir parênteses, traços ou mesmo qualquer outro caractere que você precise aí na sua planilha. E fazendo isso para várias células simultaneamente, não é de uma em uma não, beleza? Então fica ligado nessas dicas para você não perder nenhum detalhe. Eu estou usando aqui uma planilha em Excel, na versão 2019, porém, se você não tiver o Excel, ou muito menos ainda na versão que eu estou usando, não tem problema, você pode estar usando aí o Google Sheets, PR Office ou qualquer outra planilha aí que você tenha de aplicativo que não seja da Microsoft, não tem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma, ok? E para facilitar a compreensão de como nós fazemos esses processos, eu criei aqui 3 cenários para ficar mais didático. Então, no primeiro cenário, nós vamos remover os parênteses e os traços. No segundo cenário, nós vamos incluir o traço aqui entre o sufixo do telefone e o prefixo e vamos remover os espaços para colocar o traço, ok? E no terceiro cenário, nós vamos colocar os telefones que estão apenas com TDD e mais um número, com os parênteses e os traços ficando no formato correto. Então, no nosso primeiro cenário, para fazer a alteração é bem simples. Aí na sua planilha, seja ela no Excel, no Google Sheets, PR Office, LibreOffice, enfim, qualquer tipo de planilha você vai procurar a função localizar e substituir. Aqui no Excel você pode ir aqui pelo menu edição e clicar sobre ele, selecionando a opção substituir. Ou então, da mesma forma, você pode pressionar as teclas Ctrl mais U, que ele vai abrir da mesma forma que a janelinha de localizar e substituir, beleza? E essa alteração nós precisamos fazer elas por partes. Quando eu digo por partes, nós temos aqui um parênteses que abre, o outro que fecha e mais o traço. Então aqui são 3 passos que nós precisamos fazer para que todos os valores sejam atualizados, ok? Antes, é bom vocês se atentarem no que vocês precisam que seja alterado. O que eu quero dizer com isso? Percebam que eu estou apenas com a célula A15 selecionada. Se eu falar aqui na parte de localizar que eu quero remover os parênteses e substituir tudo, ele vai substituir todas as faixas dessa célula aqui e também das outras que porventura possam existir. E não é nossa intenção no nosso exemplo aqui. Então, para fazermos isso, vocês precisam antes selecionar a faixa de célula que você quer fazer a alteração dos caracteres, no caso aqui a remoção. No meu caso, como tenho poucos valores aqui, eu selecionei apenas essa faixa, mas você poderia fazer também a seleção da coluna inteira ou das colunas que você tem e os valores para alterar. No meu caso, se eu deixar a coluna A selecionada por inteiro, ele vai remover, quando eu aplicar a função, tanto os parênteses que estão na faixa de telefones que estão aqui, como também os parênteses que estão na faixa aqui da minha explicação do cenário. Não é a minha intenção, então eu vou selecionar apenas a faixa de células que eu quero que o ajuste seja feito. Então, novamente, Ctrl U. O que eu preciso fazer? Em localizar, eu vou identificar qual que é o caractere que eu quero remover primeiramente ou alterá-lo. No meu caso aqui é o parênteses que inicia, né? Abre parênteses. E no substituir por, eu vou deixar ele vazio. Isso mesmo, vazio, sem nada. E aí, vocês podem fazer substituir ou substituir tudo. Se eu fizer substituir, ele vai fazer a primeira linha e vai mostrar o resultado instantaneamente. No meu caso, ele substitui essa última linha porque eu selecionei de baixo para cima. Se eu tivesse selecionado de cima para baixo, ele ia começar a partir da célula A2. Mas no meu caso, eu quero substituir todos os outros parênteses. E aí, eu ponho para substituir tudo. Dessa forma, ele faz alteração em todos os registros e ao final ele coloca aqui quantas alterações foram realizadas. E aí a sequência para os outros caracteres é a mesma coisa. Eu vou agora no fechar parênteses, substituir tudo, 3 alterações foram feitas, e por fim o traço e substituir tudo. Ok, o meu cenário está completo, eu removi os 3 caracteres que eu precisava e deixei no formato que eu queria. Agora vamos para o cenário 2, mas antes, se você gosta de aprender com dicas e tutoriais, já aproveita e deixa o seu like, você vai me ajudar bastante. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que este conteúdo é útil e vai mostrar para mais pessoas também, beleza? Ah, e olha só, se você ainda não é inscrito, já clica no botão vermelho ali embaixo que fica tudo certo. Combinado? Vamos lá. Para o segundo cenário, nós precisamos também selecionar a nossa faixa de células ou então as nossas colunas que tem os valores que precisamos alterar. E o processo também é através do localizar e substituir. Então nós vamos novamente no localizar e substituir, ou então Ctrl U, né, que é o atalho. E no nosso cenário 2, nós precisamos incluir o traço, mas remover os espaços. Então, a primeira coisa que eu preciso localizar é o espaço. Então, para isso, aqui na barrinha de localizar, você vai dar o espaço aí do seu teclado.
É isso mesmo, o espaço. E no substituir por, vocês vão colocar justamente quem? O traço. E aí, com isso, vamos substituir tudo. Percebam que ele já fez a substituição em todos os espaços que tinham de cada um dos telefones. Por fim, no nosso último cenário, nós precisamos incluir os parênteses referentes ao número de DDD e o traço para separar o prefixo do sufixo, ficando com esse formato aqui exatamente. E para fazermos isso, nós não vamos utilizar mais o localizar e substituir. Nós vamos utilizar uma função que é a função texto. E para isso, na sua planilha, vocês precisam ter uma coluna a mais para poder aplicar a função, ok? Se você não tiver uma coluna a mais para você fazer isso, basta você clicar com o botão direito na coluna que você quer adicionar e clicar no botão, na opção inserir. E ela vai fazer a inserção da coluna para você poder trabalhar em cima. Como eu já tenho aqui, eu vou dar o Ctrl Z para voltar. E vamos na primeira linha que eu preciso fazer a função. Primeira coisa, toda função tem que se iniciar com igual. Então, eu vou colocar aqui igual, vou digitar o nome da função, texto. Se tiver em inglês, provavelmente isso vai ser text, assim, com T mudo, ok? Em seguida, vocês vão abrir o parênteses para poder iniciar a sintaxe da função. Percebam aqui embaixo que ele traz um exemplo, que é o valor mais o formato que você quer aplicar. No meu caso, eu vou selecionar o segundo número de telefone aqui do cenário 3, e aí você pode clicar com o mouse para selecionar, ou então você pode vir com as setas do seu teclado até ele. Feito isso, vocês vão colocar ponto e vírgula, e agora nós vamos para o formato de texto. Primeira coisa que você tem que fazer no formato de texto é abrir aspas duplas, e aí nós vamos colocar o formato. Nosso primeiro formato é os parênteses, então vamos iniciar aqui os parênteses, e aí vamos colocar o DDD, que no caso seriam os dois primeiros números. Então, para cada número você precisa colocar cerquilhas, tá? Então aqui eu coloco as cerquilhas, fecho o parênteses, seria o DDD, coloco mais 5 cerquilhas, que seriam o prefixo do número de telefone, coloco o traço para separar o prefixo do sufixo, e mais 4 cerquilhas, que é referente ao sufixo do telefone. Com isso, eu fecho as aspas duplas para fechar o meu formato da sintaxe e também fecho o parênteses para encerrar a função texto. Com isso, vocês podem pressionar Enter ou clicar fora dessa linha, que ele vai traduzir o formato corretamente para vocês. Ah, como é que eu faço isso para as outras linhas? Então, vou ter que ir uma por uma? Não, vocês não precisam. Basta você selecionar a célula. Aqui no canto inferior direito da célula selecionada, ele tem um quadradinho. Quando você posiciona o mouse, ele fica no formato de uma cruz. Vocês vão clicar e arrastar para as demais, ok? Com isso, ó, percebam que ele está seguindo aqui, ó, E4, vai variar para E5, E6, E7, E8, todas as células aqui sequencialmente para fazer. Pô, legal, Denis. E agora? Já posso mexer aqui? Se você clicar no F2 para editar, ele vai mostrar a função. Se você quiser copiar os valores, aqui é uma dica bônus para vocês. Vocês precisam selecionar a faixa de células que você quer copiar, para vocês poderem salvar o valor, porque assim, se vocês apenas copiarem isso daqui, você vai copiar a função e não os valores. Então, o que vocês precisam fazer? Primeiramente, vocês vão selecionar a faixa de células e vão copiar. E no resultado aqui que vocês vão colocar apenas os valores, ou seja, apenas os números já com os parênteses e os traços, vocês vêm aqui em colar. E em colar, vocês vão colar opções de colagem valores, que aí ele vem exatamente com os valores e não fica mais com a função. Você replicou os números sem fazer alterações na função. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o gostei e compartilhe para ajudar outras pessoas também, ok? Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos com mais dicas e tutoriais para vocês poderem ver. É só clicar aqui do lado e curtir, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.